127 vai dizer isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E quando a gente fala desse trabalho em vão, não é você fazer a coisa errada. Esse trabalho em vão é você fazer a coisa certa na hora errada. Amém? E aí o nosso trabalho se torna em vão, porque eu estou fazendo algo que é certo, mas na hora errada. Por isso que eu preciso estar conectado com o céu. Que a hora que eu estiver ligado com o céu, mesmo que eu tome uma decisão sem saber o porquê, Deus está me respaldando. Porque eu não preciso tomar nenhuma decisão para que as pessoas entendam. Eu não preciso esperar tomar uma decisão e falar assim: mas fulano não entendeu muito, Beltrano também não. Mas quem mandou você tomar essa decisão? Foi Deus? Se foi Deus, desagradando os homens e agradando a Deus, já está ótimo. Nem Jesus agradou todo mundo. Não é? É que a gente ainda pensa muito, a gente ainda está muito ainda na terra, então a gente fica pensando: será que isso é certo? Você lembra que eu falei uma vez aqui que a nossa mentalidade sobre Deus, ele é um velhinho com um pau na mão, esperando a gente errar para dar uma cajadada. Aí você fica com medo de dizer não para as pessoas. Ah, não, cara. Você fica com medo de: pastor, mas isso aí, será que não vai machucar? Não vai? Se está machucando é porque a pessoa não está morta ainda. Está andando ferida. Deus não mandou você andar ferido. Deus mandou você andar morto. Ah, mas aquilo que você falou me ofendeu, pastor. Ah, é? Então, agora você pode ter certeza que eu falei em Deus. Porque o dia que eu falo na carne não te ofende. Sabia? Porque carne corresponde a carne. Então não fica ofendido. E está tudo certo. Mas quando alguém está no espírito e o outro está na carne, aí aquele que está na carne, o espírito ofende a carne. Deus, ele faz isso. Ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Mas a gente sabe isso na teoria, não na prática. A teoria, isso aí eu sei. Sei que você falou, ó. Já ouvi, estou sabendo, é desse jeito. Mas a hora que vem para ser na prática, não, a prática deixa para o próximo, deixa para o vizinho. A prática não é para mim, não. A hora de pôr em prática o que nós estamos ouvindo que é duro. Ouvir não é tão difícil. O problema é praticar o que ouve. E aí nós estamos vivendo um avivamento. O avivamento não vem por aquilo que você ouve, mas a resposta que você dá para aquilo que você ouviu. Irmãos, nós estamos num dos dias que a igreja está passando por um grande caos. Você vê, as pessoas estão cada vez mais envolvidas, não com a palavra, mas com aquilo que Deus pode oferecer para elas. Se você perguntar para alguém: por que você vai num culto à noite? Eu vou lá para receber de Deus. Não é para dar, então? Não é para dar, é para receber. Você vai lá para quê? Eu vou lá para receber. Nós não entendemos ainda o verdadeiro sentido de estar num lugar, o verdadeiro sentido de estar congregando junto, no mesmo local. Porque se tem duas coisas que Deus permite que você escolhe nessa terra, sabe qual que é? A igreja que você vai congregar e a pessoa que você vai casar. Casou errado, não é culpa de Deus. Não vem jogar nas costas de Deus e vai falar assim: aí Deus, tá vendo a mulher que você me deu? Ele falou: não te dei nada, quem escolheu foi você. Aí Deus, essa igreja, mas eu não mandei você ficar aí, você ficou aí porque Deus quis. E outra, não adianta você procurar a igreja perfeita, porque o dia que você encontrar, se você entrar nela, você estraga. Essa igreja aqui, eu não sei não, aquele irmão ali, aquele pastor, aquele outro irmão, aquela outra irmã.
adianta. O dia que você achar a igreja perfeita e você entrar nela, acabou a igreja. Era perfeita até você chegar. Você chegou, destruiu tudo. Então, quando eu consigo abrir a minha mente para um entendimento da palavra de Deus, ainda que a minha mente seja ofendida, mas eu me regozijo na presença de Deus. Eu me regozijo com aquilo que Deus está me dando. Então eu preciso entender isso, irmãos. O verdadeiro sentido de estar aqui é eu saber quem eu sou em Deus. E eu queria falar isso nessa noite. Será que nós sabemos quem nós somos em Deus? Será que eu tenho entendimento? Porque nós estamos falando bastante de entendimento, mas eu estou entendendo aquilo que eu estou ouvindo? Porque Atos capítulo 8 vai dizer que o eunuco, ele estava lendo, mas não estava entendendo. Ele era um adorador, ele ia para Jerusalém para adorar, mas ele estava voltando para a sua terra e não estava entendendo nada. Gente, é duro. É duro quando você não entende. Você pode ver, fala com uma pessoa que não entende. Rapaz, dá um trabalho. A vontade que dá, sabe o que é? Você pegar um machado bem afiado, rachar a cabeça da pessoa no meio e colocar o que você... estou falando você. Colocar o que você está falando dentro da cabeça, porque não entende, cara. Você está falando. É assim, explicando nos mínimos detalhes. É difícil. Não é fácil, não. Se fosse fácil, sabe o que ia acontecer? Essa igreja aqui estava lotada. É difícil de entender. O mais fácil é andar sem entender. Você vai aonde o galo está cantando, você vai atrás. Apareceu nova doutrina, que beleza, é ali, vou ali. Apareceu nova empolgação, é ali também. O entendimento é difícil, irmãos. Por isso que Deus, se preocupando tanto, Ele pediu para Filipe sair do deserto, né? Sair lá do avivamento e ir para o deserto, melhor dizendo. Ele foi para o deserto para dar entendimento para o eunuco que estava indo embora sem entender. Ele, olha só, presta bem atenção para você depois não sair daqui sem entender, porque você não tem que gostar da mensagem, tem que entender a mensagem. Aleluia, amém? Esse amém não foi muito convincente não, mas tá bom. Vamos lá, Jesus, tá difícil, mas vai dar certo, é nós. Então, olha para você ver, ele manda Felipe parar com o avivamento, é isso que ele diz. Para, cessa as curas, cessa os milagres, cessa o avivamento, porque avivamento sem entendimento é só entretenimento. Avivamento sem entender é só entretenimento, é só festinha gospel. Vai para casa, chega lá, a dificuldade vem, apanha de novo, porque não entendeu. Porque só quando eu entendo que eu desfruto. Então eu posso vir para o avivamento, eu posso ser chacoalhado ali, mas quando eu voltar para casa, se eu continuar com a mesma mentalidade, não vai adiantar, porque você não deu resposta. Você não pôs aquela palavra que você entendeu em prática, porque vai ter um momento exato que aquela palavra ela vai funcionar, porque a palavra de Deus, quando Deus fala, Deus cria. Amém? Não é só uma palavra, você não veio aqui só para escutar uma palavra, você veio escutar aqui uma palavra que tem poder de transformar a sua vida para sempre. Você não veio escutar mais uma mensagem, você não precisa, na verdade você não precisa mais de uma mensagem. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está dentro de você. Você não precisa mais de um pregador, você não precisa de um profeta apontando o dedo no seu nariz dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, porque Ele já te disse. A gente não sai desse mundinho medíocre porque a gente não quer. Essa que é a verdade. A gente acostumamos viver assim.
Porque quando a gente olha para a Bíblia e vê os homens tomando grandes atitudes, a gente fala, mas foi fulano. Quem ouviu o pai da fé? Abraão. Saiu da sua família e foi para o deserto. Mas gente, sabe quem era Abraão? Sabe quem era Abraão antes de tomar o passo na fé? Sabe quem era Abraão antes de tomar o passo na fé? Você não sabe, né? Mas eu sei. Sabe quem que era Abraão? Abraão era Abraão. Ele não era o Clark. Ele depois tirou a coisa e virou agora super-homem. Você sabe quem que era Noé antes antes da arca? Era Noé, gente. Sabe quem que era Moisés antes de abrir o Mar Vermelho? Moisés. Se tu, homem, diz a palavra de Deus, a maior espiritualidade do homem, sabe qual que é? A tua humanidade. Olha que coisa doida. A maior espiritualidade é a sua humanidade. E aí eu fico me perguntando, então quer dizer que muitos de nós ainda não entendemos o que é ser humano. E aí se tornamos como um bicho. Sabia? Até o bicho, e às vezes até pior. Porque o bicho ainda, não é? Ainda ele protege os seus filhotes, não é assim? Cuida, dá vida, se preciso, não é? E muitas vezes o ser humano não faz isso. Então, irmãos, nós precisamos entrar num lugar de entendimento, aleluia, para me desfrutar de coisas maiores. Deus não falou que ia dar para nós um ambiente transformado, Ele disse que ia nos mandar para transformar o ambiente. Aqui fora pode estar tudo terrível, um caos, mas aqui dentro está tudo em paz. Eu sou um agente de transformação. E aí aonde eu ponho as plantas dos meus pés tem que ser transformado, abençoado, modificado. Mas as minhas atitudes ainda por ser a mesma, não tem como vir transformação. Você está me entendendo? Por causa das minhas atitudes, a transformação não vem. A mudança não vem, a vida continua a mesma. Por quê? Porque as minhas atitudes são as mesmas. O que você decide hoje vai afetar o seu destino para sempre. Não pensa você que não tem consequência, que tem consequência. O que você fala hoje é o que você vai colher amanhã. E o que você semeia hoje, a lei da semeadura, é para todos. Pequeno, grande, médio, rico, pobre, é para todos a lei da semeadura. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei viver na abundância, mas sei viver também na escassez. E aí a gente se frustra porque a gente às vezes se coloca num lugar onde nós esquecemos que ali não é nosso ainda. Ali não é nosso. Ali é para Ele. É dele, não vai ser nosso. O que é nosso está guardado. O que é seu, pode ter certeza que ninguém rouba, está guardado. Você tem que ir atrás do que é seu. Por isso que para mim poder ir atrás do que é meu, eu tenho que descobrir quem eu sou primeiro em Deus. Porque não é essa vidinha não. Não é isso. Não é isso. Por isso que Deus precisou mandar Jesus para o deserto, para ele entender como era ser homem, como era passar dificuldade, como era passar sede, fome. Por isso que foi enviado Jesus para o deserto. Mas você só passa o deserto sabendo que Deus está te ensinando quando você está cheio do Espírito Santo. Porque se você entra no deserto sem o Espírito Santo, você corre o risco de ficar 40 anos no deserto. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você passa só 40 dias. E talvez até menos.
E vou dizer mais, e quando você entra no deserto cheio do Espírito Santo, e quando você sai de lá, aprovado por Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai te conduzir de novo para lá. Você quer voltar para lá de novo, porque você viu que lá é o único lugar que você se encontra e encontra com Ele. Lá é o único lugar que você é saciado. Lá é o lugar que você fala com Ele, que você conversa com Ele. Não tem nada ao seu redor que você se segure ou se agarre, porque lá, Jesus está lá, Deus está lá, está falando comigo. Lá eu estou me... Gente, pessoas que não vão para o deserto também não conseguem se enxergar. Sabia? Pessoa que não vai, qual o deserto que é? Deuteronômio capítulo 8. Lugar de humilhação. Mandei você para lá para te humilhar. Gente, se nós soubéssemos como era tão bom, se a gente soubesse essa verdade, colocasse isso na nossa mente todos os dias, ser humilhado não é tão ruim assim, cara. Se humilhar que é o problema. Ser humilhado é facinho. Você sabia que tem gente que é humilhado todo dia por causa disso aqui, ó? Pensando nisso aqui, você já sabe o que é isso aqui, né? Pensando nisso daqui, a pessoa sofre, padece, mas ela não sai dali. Eu preciso disso. Mas tem gente que faz. Tá cheio. Por isso que se humilhar é muito mais difícil. Porque humilhar você, a torta direita, você é humilhado por alguma situação ou outra. Mas se humilhar é você ir antes que alguém faça. É você reconhecer antes que alguém veja que você fez. É eu esse cara. É você ir de encontro com ele sabendo que não tem outra saída. Aleluia! Então vamos para a palavra agora, em nome de Jesus. Eu estou tentando me disciplinar nesse aspecto. Vamos lá. Segundo João, no capítulo 17. Aleluia! No versículo 1. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles, a todo quantos lhe destes, e a vida eterna a esta, que conheçam, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, aqui, ó, nesse versículo aqui, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Deus não mandou a gente substituí-lo, Deus mandou a gente representá-lo. Amém? Então você não vai substituir a Deus, você vai representar a Deus. Aleluia! Eu glorifico, aí no versículo 4, eu glorifico na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Glorifica-te, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém, irmãos? E como nós estamos falando a respeito de entendimento, irmãos, é muito importante que a gente entenda. O Salmo 24 vai dizer que levantai, ó portas, as vossas cabeças. O Salmo 24 está falando de um posicionamento, que nós somos portas celestiais. Se a gente se posicionar, a gente pode mudar o ambiente que a gente está inserido. Eu preciso ter um posicionamento para mudar o ambiente que eu estou inserido.
Amém? Então, se, como diz o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Eu posso atrair o céu para a terra, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso saber como fazer isso, de que maneira fazer isso. Acreditar nessa palavra, como diz o Salmo 8, como vai dizer o Salmo 8, que o Senhor colocou tudo debaixo dos nossos pés. Ele está falando de posicionamento. Aleluia! 2 Coríntios, no capítulo 4, vai dizer isso, que Satanás, ele tem cegado o entendimento das pessoas para que não entendam e não se manifeste com a glória de Deus. Não entendendo a glória de Deus, não se manifeste. Por isso que às vezes, irmãos, você está pregando, você vê que as pessoas está bolada em outra coisa. Ela está ligada em outra coisa, menos na palavra. Por isso que a minha vida não dá passos. Por quê? Porque eu não estou ligado na palavra. E o diabo também já trabalha nisso. Ele tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não entendam a palavra. E não entendendo, não vão se manifestar com a glória de Deus. Aleluia! Então eu preciso entender isso, que o posicionamento eu preciso ter. E eu preciso abrir a minha mente para entender a palavra. Pede ajuda para o Espírito Santo, você não está conseguindo. É Ele que vai ajudar. Amém? Mateus 13,19 vai dizer que pregando o reino, liberando a palavra do reino, e a pessoa não entendendo, vem o maligno e rouba a palavra. A única maneira de você ser saqueado nessa noite é você não entendendo a palavra de Deus. Agora a gente consegue compreender porque vidas, as pessoas demoram tempos e mais tempos. Por quê? Porque foi pregado o Evangelho. Ela só soube do Evangelho. Saber é uma coisa, entender é outra coisa. E aí o que acontece? Passa anos e mais anos dentro da igreja. A vida é a mesma, não influencia ninguém, não tem posicionamento, não faz nada por ninguém, não faz nada pela cidade, não faz nada pelo próximo. Por quê? Porque ela só ouviu a palavra, ela não entendeu a palavra. E aí ela não entendendo, quer dizer que a palavra foi roubada dela. Aleluia! O diabo vem, Mateus 13,19 vai dizer isso, ele vem, Satanás vem e rouba a semente. Leva embora, esquece. Não, mas eu ouvi, mas não entendeu. Eu posso estar ouvindo nessa noite, mas não entendendo. Amém? Mas eu espero que você entenda. Porque Isaías, no capítulo 43, vai dizer que o Senhor nos chamou para ser as suas testemunhas. Para que saibais, creiais e entendais. Até, irmãos, o entendimento tem um processo. Primeiro você tem que saber, crer e entender. Talvez você só esteja crendo, ou talvez só sabendo, mas ainda não entendendo. Crê, até o diabo crê e treme. Será que você consegue pegar essas coisas no espírito nessa noite? Você está só crendo, mas você está indo na primeira fase. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Eu posso estar vivendo as duas vontades, mas ainda não fazendo a perfeita vontade de Deus. Eu posso estar vivendo a vontade boa, agradável, mas não a perfeita. E sabe quando você vai viver a perfeita vontade de Deus? Quando você vai para a cruz. Quando você decide morrer para as tuas vontades. Quando você decide renunciar a si mesmo e dizer: Jesus, hoje eu não estou com muita vontade não, Jesus, mas eu vou porque eu já descobri que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou com muita vontade de orar não, Jesus, mas eu já entendi que é o Senhor, eu tenho que estar pensando no Senhor, eu não posso estar ligado em outras coisas a não ser em Ti. Irmãos, é isso, quando a gente fala que Satanás tem roubado o entendimento das pessoas, feito com que as pessoas não entendam, cegado o entendimento, é isso que ele está fazendo.
Que você não fique ligado no céu. Que você não procure saber o que o céu está dizendo, o que os anjos estão vendo, o que faz eles cantar santo. Quanto mais eu estiver ligado nas coisas da terra, eu não estou plugado no céu. Você sabe que as pessoas que mais fizeram na terra foram as pessoas que mais pensaram no céu. As pessoas que mais agiram na terra foram as pessoas que mais pensaram no céu. Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Eu preciso pensar a todo momento nisso. Porque se eu estiver pensando, automaticamente eu vou buscar isso. Não tem como, irmão. Você olha para a pessoa, você não vê manifestação nenhuma, você não vê nada. Então quer dizer que não está buscando, não está pensando nisso. Está pensando em tantas outras coisas, mesmo no céu. Está pensando na dificuldade financeira. Está pensando no futuro que está criando na carne. Está pensando no salário. Está pensando no serviço. Pastor, mas eu não posso pensar. Não, você tem que pensar. Mas tem que pensar mais lá. Porque Salmo 25, verso 12, vai dizer que o homem que teme o Senhor, ele sabe o caminho que deve seguir. Agora eu vou dar uma aqui, essa daqui é boa, que pegou eu também um dia. Se você está sem direção, é porque você está sem comunhão. Se você está sem direção, é porque você está sem comunhão com Deus. Porque quando você está com comunhão com Deus, você não fica sem direção. Vai aqui, ó. Vai, eu vou aqui, ó. Eu vou nessa direção, porque eu tô desse jeito aqui, ó. Mas todo mundo está indo para lá. O fato de todo mundo estar indo para lá não significa que eu tenho que ir. O fato de todo mundo estar se aparecendo, eu não tenho que me aparecer nem me exibir, eu tenho que me manifestar. Porque quando eu estou me exibindo com alguma coisa que Deus me deu, eu só atraio os olhares dos homens. Mas quando eu estou me manifestando, eu atraio o olhar de Deus. E aí, o que você quer? Se exibir ou se manifestar? Quer entrar mais na lista das exibições gospel que nós estamos vendo todo dia? Não, ninguém vai transformar a terra se exibindo não, carinha. Ninguém vai transformar a terra se exibindo não. Nós vamos transformar a terra se manifestando. Se manifestando. Buscando os lugares celestiais, adorando. Quando você está adorando, você está em guerra. Você está adorando, você está dizendo para o diabo: Satanás, eu entendi para que eu fui criado. Eu fui criado para adorar a Deus. Acabou. Você acha que ele não sabe disso? Por que ele coloca tanta dispersão quando você está adorando? Porque ele sabe que você foi criado para adorar. E você se torna, Salmo 115, você se torna semelhante àquilo que você adora. Então você está ali, Deus, daqui a pouco passa uma mosca, parece um helicóptero. Aí você já começa a pensar no helicóptero, que não é helicóptero, é mosca. Quer dizer, já desligou. Já sabe, Deus estava ali trabalhando, porque você dá para ele, ele devolve em transformação para você. Por isso que tem gente que você dá 2 tartarugas para ela perde uma. Porque espiritualmente é muito lento, gente. Tá lá, aquela câmera, até para virar o pescoço é uma dificuldade danada. Você já viu que a maioria daqueles santos de boca já fica assim, porque deve ser que era muito lento. Então não deu tempo para virar para cá. Deus do céu, Deus do céu. Mas porque a gente fica pensando muito, e aí quem pensa muito não faz nada, não é? A gente pensa. Você fica, a vontade de Deus, você não pode, se a vontade de Deus, se Deus te confirmou, você não tem que ficar orando se Deus já falou com você, você tem que ficar orando para confirmar, não, irmãos. Eu vou confirmar se é a vontade de Deus. Não, Deus me falou para fazer isso, mas eu vou confirmar se isso mesmo é dele. É fácil você saber se é dele ou não. Você quer fazer isso?
Você se sente capaz de fazer isso? Você se sente competente para fazer isso? Você tem condições para fazer isso? Não. Então, meu amigo, vai que é sua, que essa não é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, não é a sua. A vontade de Deus é muito louca, essa que é a verdade. E Deus, ele tem uma loucura, que é usar a gente como nós. Pode ver, por que não vai na faculdade buscar os teólogos? Vai lá, mas não pega os teólogos. Cadê os teólogos que estão estudando tanto? Por que não estão mudando a realidade da cidade? Aonde estão os teólogos? Aonde estão os que fizeram faculdade? Por que não estão mudando a vida das pessoas? Porque muitas vezes o sábio, ele é pego na sua própria astutez. O cara é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que se torna burro. Você já falou com pessoas que são espertas, assim inteligentes? Eu já falei. Aí a pessoa está ali, falando aquele negócio, e fica assim, olhando, meu Deus. Aí de repente, numa situação normal, você já pegou esses caras? Todo mundo já viu esses caras um dia, não é possível que foi só eu. Aí você está ali numa situação normal, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Você está numa situação de atravessar a rua, e o camarada está olhando para lá e para cá, e não vem carro nenhum, e é só você passar, mas o cara é tão sábio, que ele espera vir um carro para passar. Meu Deus, que sabedoria é essa? Por que não passou quando não tinha carro? Não, é porque o sinal ainda estava... Gente, é terrível. É terrível. O sábio é pego na sua própria astutez. O camarada é tão sábio, que não tem sabedoria para resolver coisas simples. Às vezes é só ir lá apertar o interruptor e ele fica pensando em 1001 coisas. 1001 coisas para poder fazer. É tão fácil. Só aperta o interruptor, rapaz. Eu fico às vezes vendo pessoas que ficam perto de mim, gente, mas é tão sábia a pessoa que você... E por que você não fez isso? Não é porque... Jesus, eu fico angustiado, eu fico doido para quando eu vejo um negócio desse. Eu não consigo entender de onde a pessoa tirou tanta sabedoria que ela não consegue resolver as coisas mínimas, coisinha bobinha. Até criança resolve, gente. Ah, mas vai que essa... Eu acho que nós estamos nesse tempo, irmãos. As pessoas não fazem porque elas estão pensando no dia de amanhã. Elas não tomam decisão porque vai que me falta. Vai que essa palavra que o justo viverá pela fé não acontece comigo. Vai que não dê certo. E aí? Quem poderá me socorrer? Aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Se não vir de um jeito, vem de outro. É Ele que faz tudo. Gente, se não vem de um jeito, vem de outra maneira. Quantos de nós, antes de vir para a igreja, de participar de algum lugar, a gente estava lá no mundo, achava que estava muito bom lá, e de repente Jesus foi lá e pegou a gente, não é? Quer dizer, você não veio de um jeito, vem de outro, porque Ele sabe. Você quer uma pessoa, você quer alguém que conhece o teu coração, é Deus. E vou dizer mais, e Ele ainda revela as coisas aos seus profetas. Ele revela. O diabo não sabe, o diabo não tem revelação. Quem tem revelação somos nós. O diabo não sabe o que Deus está para fazer. Ele acha que sabe, ele pega argumentos, ele vai pegando, vai montando quebra-cabeça. Mas ele não sabe o que Deus vai fazer. Mas Deus, Ele revela
Na palavra fala isso, que ele revela aos seus profetas o que ele está para fazer. Por isso que ele revela, você tem revelação. Mas como que eu vou ter revelação se eu não ando em intimidade? Não ando em comunhão? Eu não ando em nível de renúncia. Eu só vou ter revelação se eu estiver renunciando. O evangelho de Jesus ainda é para renunciar. É perdendo. É dando. Mas pastor, mais? Talvez você não perdeu o suficiente ainda. Não é? E tem gente que é boba, gente. Ainda vem perguntar para mim se está perdendo, ainda vem perguntar para mim se eu estou gostando disso. Eu falei, é claro. Lógico que eu estou gostando disso. Então você está perdendo, gente, tá maravilha. Não é? No céu você não vai levar nada para o céu mesmo? Mas vamos voltar aqui para a palavra. Vamos lá. Só por Deus, né? Então, irmãos, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Tem um processo para a vontade de Deus. E nos dois primeiros processos, você ainda faz um pouco da sua vontade. Sabia? Na vontade boa, você faz ainda a sua um pouco. Na agradável, você também ainda põe o bico ali. Agora, na perfeita vontade, esquece. Você entra num lugar de dependência total de Deus. Não tem mais como. E eu vou dizer mais, você tem coisas que você vai experimentar na sua vida só quando você passar pela cruz. Enquanto você não passar pela cruz, você não vai experimentar coisas que Deus queria que você experimentasse. Você vai ver outras pessoas experimentar, mas você não vai experimentar. Porque você não está disposto em passar pela cruz. Você não está disposto em falar como Jesus falou. Pai, faça a tua vontade. Se possível, afasta. Eu quero fazer a tua vontade, Deus, mas eu não quero. Mas já que não é possível, então faça a tua vontade. Tem coisas que nós só vamos experimentar depois que nós passarmos pela cruz. Enquanto você não passar pela cruz, você vai ver as pessoas experimentando e você vai ficar sem experimentar o que Deus quer que você experimente. Tem coisas que só vai destravar na sua vida só depois que você passar pela cruz. Só depois que você passar pela cruz. Não tem saída. Eu tenho que passar pela cruz. Eu tenho que passar por esse lugar. Aleluia? Então saia da vontade boa, saia da agradável e entra na perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus perfeita é a cruz. Amém? Por isso que Jesus, ele entendia isso. Ele entendia que existe, o entendimento dele era que existe um tempo para cada coisa. E olha só para você ver. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos aos céus e disse: é chegada a minha hora. Eu preciso saber a minha hora. Sabia? Eu preciso saber que tem hora de eu ir e tem hora de eu não ir. Jesus sabia bem disso. Você vê que então, quando a mãe dele pede para ele poder fazer um milagre, para ele fazer um milagre, ele falou o quê? Ainda não é chegada a minha. Jesus sabia a hora dele se manifestar. Jesus sabia qual era a hora dele se apresentar. Jesus sabia. E eu preciso entender isso. Quando eu entrar nesse entendimento, irmão, eu vou desfrutar de muita coisa. A hora de você aparecer e a hora de você se esconder. A hora de você ir e a hora de você ficar. Tem hora que eu vou me esconder, mas tem hora que eu vou aparecer. Tem hora que eu vou ir, mas tem hora que eu vou ter que voltar. Se eu tiver o entendimento dessas coisas, eu entro num lugar de equilíbrio. A vida com Deus é uma vida equilibrada. Por isso que as coisas que Deus manda você fazer, Ele paga. Mas as coisas que se você faz sem Ele mandar, quem paga é você. Por isso que tem coisas na nossa vida que a gente está até hoje apanhando ainda. Porque não foi Deus que mandou. Não era chegada a hora ainda. Eu não sabia qual era a minha hora. E aí, não chegada a hora, eu quis fazer acontecer. Não faça.
Tem hora que você vai ter que fazer acontecer, mas tem hora que você vai ter que deixar acontecer. Amém? Está conseguindo pegar aí essas coisas? Tem hora que você vai ter que fazer acontecer, porque Ele nos chamou para fazer as coisas acontecer. Mas tem hora que você vai ter que deixar. É Deus. Deixa Ele. Deixa Ele cumprir com a sua palavra. Esse é o equilíbrio para o nosso ministério. Esse é o equilíbrio para o meu chamado. Eu preciso saber a hora de ir e a hora de não ir. A hora de me manifestar e a hora de não se manifestar. Eu entro dentro de um equilíbrio. Amém? Temos a hora para tudo. A hora de se esconder, de ir e de ficar. Entramos no equilíbrio. E aí você vê que tem algumas realidades na Bíblia, eu até anotei aqui, que você vai ver que Jesus, no barco, por exemplo, quando Jesus estava no barco ali com os discípulos, aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo naquele momento. E aí os discípulos estavam ali desesperados, mestre, acordando, mestre, nós vamos morrer. Não se preocupa com a gente. A gente vai morrer. No barco Jesus estava dormindo, mas no Getsemane Jesus estava acordado e os discípulos estavam dormindo. Porque o barco representa a sua vida, o seu querer, o seu ministério, a sua vontade. Mas no Getsemane representa o reino. Então, para a sua vontade, Deus está dormindo. Para os seus planos, para a sua felicidade, Deus está dormindo. Pode pedir o que você quiser. Está dormindo no barco, está vindo tempestade, Jesus, aqui. O Senhor não se importa conosco? Ele está dormindo. Mas já lá no Getsemane que ele falou para Pedro, para Tiago, para João, ó, ficam aqui. Aguarda aqui, fica aqui, que eu vou orar. Intercedam comigo. Intercedam comigo. Jesus volta lá 3 vezes. As 3 vezes que ele voltou, os 3 estavam dormindo. Para o reino, Jesus, o rei está acordado. Mas para a tua vontade, ele está dormindo. Por isso que não tem como, se uma pessoa estiver no reino, não tem como o reino vir junto. Eu estou no reino, flui. Vai fluir, porque eu estou buscando o reino. Eu estou no reino. Eu estou no Getsemane, eu estou indo para a cruz. O rei está acordado. Agora, nas minhas vontades, ele está dormindo. E você pode ver o que aconteceu ali. Jesus foi lá e chamou a atenção de Pedro. Pedro, será que vocês não são capazes de ficar acordados por menos 1 hora, rapaz? Parece que é uma coisa, né? Tinha 3, ele só chama a atenção de 1. Mas sabe por que ele chamou a atenção de 1? Porque foi para Pedro. Foi Pedro que teve uma revelação. Foi Pedro que teve uma revelação. Quando Jesus mandou fazer uma enquete lá, fazer uma pesquisa, o que o pessoal está achando que eu sou? E aí um fala que o senhor é capeta, outros falam que o senhor é demônio. Aí Pedro se levanta e fala: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação. E naquela revelação que ele teve, porque quando você sabe quem ele é, automaticamente você tem uma revelação de quem você é também. Quando você adquire uma revelação do céu, o céu também revela quem você é. Identidade. Agora você tem uma identidade do céu. Então já não importa mais. Ah, mas eu era mentiroso, vagabundo, sem vergonha. Você era, agora você é filho de Deus. Quando você descobre quem você é em Deus, acabou. Acabou, irmãos. Acabou. Quando você descobre quem você é em Deus, tem uma identidade. Porque Jesus ele falou para ele: e tu és Simão, filho de Jonas, mas chamará Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi dado para ele a chave. Tudo que ligares na terra será ligado também no céu. Por que Jesus chamou a atenção de Pedro?
Porque ele deu a chave para Pedro. Pedro estava dormindo com a chave no bolso. Pedro não é capaz de ficar acordado 1 hora. E quantos de nós temos uma chave no bolso, aí Deus vai lá e chama a atenção da gente e fala: por que só eu? Todo mundo erra. Todo mundo faz errado. Só eu que Deus só me cobra. Por quê? Porque você está com a chave no bolso. Pega essas coisas no teu espírito. Você precisa pegar isso no teu espírito. Jesus chamou ele porque ele estava com a chave. Pedro, está dormindo, cara. Não espere, irmão, que a sua casa vai ser transformada se você levar um profeta lá para profetizar na sua casa. Não espere que a sua família seja alcançada por Jesus, por outra pessoa. Não, ela tem que ser alcançada por você. É por você. O avivamento nesse ministério não vai vir com pessoas. Não adianta você trazer pessoas. Não, traz aquele pregador, porque aquele pregador é pentecostal. Se não entender, não adianta nada. É só barulho, é bumbo. Só barulho, 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 por dentro é vazio. Dá uma provinha para ele, para você ver aonde que ele vai parar. Deixa um vento vir. Você vê o que vai acontecer com esse pentecostalzinho. Fundamento ainda é palavra. Isso aqui, ó, é estudo, palavra. Destino é palavra. Pode profetizar, pode falar o que você quiser, irmãos. Se não tiver alicerçado na palavra, é só vento. Vai passar. Não permanece. Não tem fundamento. Aleluia! Então eu preciso entender isso. Que Jesus chamou Pedro porque Pedro tinha algo de Deus, foi confiado de Deus para ele. E agora você não pode dormir mais. Quando Deus te chama, te confia, você não pode mais dormir, cara. Agora você tem que ser a pessoa que mais ora, mais busca, mais entrega, mais renuncia. Que mais faz tudo. Não espere que os outros falem, mas todo mundo. Tem gente que chega em mim e fala assim: pastor, mas todo mundo tem que colaborar. Você sabe se todo mundo já escutou a voz que você já escutou? Você sabe se todo mundo já foi tocado como você foi tocado? Se ninguém colabora, eu colaboro. Se ninguém faz, eu faço. Irmãos, quando eu começar a entrar nesse entendimento, minha vida dá um salto. A gente vai para frente, não vamos ficar andando de ré, não. Nós vamos engatar a primeira e vamos avançar cada vez mais. É palavra, é entender por que Deus fez isso, por que Deus nos chamou, aonde Deus quer que nós entramos no entendimento. E olha para você ver, quando no Getsemane ali, quem que estava lá? Pedro, Tiago e João. E é tremendo porque tudo que acontece no céu também se manifesta na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que acontece no céu também se manifesta na terra. Tudo, exatamente tudo que acontece no céu também acontece na terra. Pedro, Tiago e João. Quem começou a igreja? Pedro. Quem começou a obra? O Pai. Jesus morreu pela igreja. Tiago morreu pela igreja. E o Espírito Santo, ele está terminando nos nossos dias. E João, ele finalizou em Apocalipse. Pedro, Tiago e João. Tudo que acontece no céu se manifesta também na terra. Aleluia! Então eu preciso entrar nesse lugar de entendimento, irmão, que as coisas, ela acontece segundo a palavra de Deus. No barco, Jesus liberou uma palavra no barco. Amém? Jesus liberou uma palavra. Passamos para o outro lado. E quando Deus libera uma palavra, você tem que andar nela. Você não tem que esperar outra. Se Ele já liberou uma palavra para você fazer, para que você quer outra?
Se não fez nada com a primeira unção, para que quer unção dobrada? Não faz nada com a que tem, quer mais? Se não faz nada com a unção que tem, para que quer mais unção? Jesus tinha liberado uma palavra ali no barco. E a identidade que Jesus deu para Pedro, ela está voltada com autoridade e serviço. Ele te dá uma identidade. Tu és Pedro. Tu és Pedro, pedra. Identidade do céu. Identidade, autoridade e serviço. Porque também não ia adiantar nada ele te dar uma identidade e uma autoridade para você não fazer nada, ficar em casa assistindo televisão. Por isso, irmãos, que você vê muita gente dentro da igreja, camarada não faz nada. Não teve uma revelação de Deus ainda. Porque o dia que tiver, a identidade vai fazer ele mover céus e terras para agradar o coração de Deus, cara. Você quer fazer qualquer coisa, você não sabe o que fazer mais da sua vida agora porque você tem uma identidade celestial. Nada aqui da terra satisfaz você. Você quer as coisas do céu. Aí você tem essa identidade, autoridade e serviço. Porque quem tem identidade do céu também tem autoridade do céu. E quem tem autoridade do céu vai fazer algo na terra. Serviço. Por isso que você vê muitas pessoas hoje fazendo para si, porque não teve identidade, não descobriu ainda quem é Deus. Então ela tem que fazer algo para se saciar na terra, ela tem que fazer algo para dar certo. Amém? Então Jesus confiou identidade, autoridade e serviço para Pedro. E aí, a respeito disso, eu tenho que criar uma expectativa todos os dias. Deus se move com expectativa. Se eu não tiver um anseio tremendo pelo céu, se eu não desejar o céu de uma forma desesperadora, ele não vem. Deus se manifesta através de expectativa. Não adianta, irmão, você querer atrair a Deus de outro jeito. Você tem que criar uma expectativa. Você tem que desejar a palavra. O que é isso, meu Deus? Eu quero descobrir isso. O que o Senhor está dizendo aqui? Como que é isso? Como que é esse negócio de identidade, Deus? Eu já tenho uma. Não está falando da terra, está falando do céu. Como que é esse negócio de andar em autoridade, saber quem somos em Deus? Eu quero descobrir isso. Eu quero saber quem eu sou em Deus. Mas parece que a gente não se importa muito para isso. A gente quer manter uma aparência. Gente, Pedro era o cara mais sanguíneo. O cara tinha sangue nos olhos. O cara ia para cima mesmo. Se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou. Ele foi. Afundou, mas foi. Eu preciso entender essas palavras, irmão, porque se eu não entender, eu não vou dar uma resposta para os céus nesses dias. A minha vida tem que ser uma resposta para os céus. Amém? Você não pode ter mais coisas do que entendimento. Se você tiver mais coisas do que entendimento, você vai se tornar um tolo. Se eu tiver mais coisas do que entendimento, eu me torno uma pessoa tola. O tolo não sabe o que faz. Eu não posso ter mais coisas do que entendimento. Se eu estou tendo mais coisas do que entendimento, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar as coisas, cara. Porque as coisas estão me roubando tempo para entender o que Deus quer de mim. As coisas estão me roubando tempo. Eu não sei o que está te roubando tempo. Se tem alguma coisa te roubando tempo, presta atenção, porque as coisas estão te roubando o entendimento da parte de Deus. Se as coisas estão te tomando mais tempo, quantas pessoas que elas criam uma estrutura, criam seus ministérios enormes e elas trabalham todos os dias para que o ministério se mantenha, para que o ministério, a estrutura se mantenha de pé aquela estrutura. E aí ela fica tão ligada, ela sai do jejum, sai da oração, ela sai da renúncia. Por quê? Porque agora tem que manter a obra. Você tem que manter algo que não é só se for seu, porque o que não é seu, quem mantém é ele. Não é? Se for ele, cara, na hora que ele quiser fechar, fecha. Se quiser abrir, abre.
Quiser fluir, flui. Irmãos, eu coloquei uma coisa na minha mente. Eu não estou buscando os crentes. Não estou buscando igreja cheia. Eu quero é Deus, cara. Se Deus está ali, está bom pra caramba. Não é? É Deus. Nós estamos fazendo culto para Deus, não é para os crentes. Se os crentes quiserem vir, eles que venham. Mas o culto aqui é para o Senhor. Eu não vou ficar dando oportunidade. Não, mas pastor, para vir as pessoas têm que dar oportunidade. E por que elas não dão oportunidade para o Espírito Santo então? Por que elas não dão oportunidade para o Espírito Santo usar delas? Aonde ele quiser? Por que tem que ser na igreja? Rapaz, isso é balela. Vai contar essa palhaçada para outro, mano. Isso é balela. A oportunidade quem dá é Deus. Deus que dá oportunidade todo dia. Sempre vai ter alguma situação, algum momento, alguma coisa que vai vir para você falar da obra, falar de Deus, falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas é que eu preciso agora subir no altar? Não. Quem falou isso? E aí as pessoas não querem ser, acho que está ofendendo se falar isso. Como dizia um grande homem de Deus, as pessoas passaram a vida toda ofendendo a Deus e agora não pode ser ofendida por um instante. A vida inteira o camarada passou ofendendo a Deus. Você vê, o camarada vem para a igreja há 30 anos, Jesus está querendo mudar a vida dele, ele quer que ele resolva tudo, que Deus resolva tudo em 7 dias. Se Deus não fizer isso, não, tem que fazer. Eu estou me comprometendo, vou ficar 7. Gente, que palhaçada. Que palhaçada, gente. Você olha aí, cara, você fica olhando aí fora e você vê, gente, que palhaçada. Fulano chega lá, como que está a sua vida? Eu não conseguia fazer nada. Há uma semana atrás eu vim aqui, minha vida financeira estava um caos. Não conseguia quitar as dívidas, não conseguia nada. E agora minha vida está uma bênção, pastor. Está uma bênção. Um desgraçado desse, cara. Ué, se você fez a dívida, você que tem que pagar, infeliz. Essa palhaçada, gente, para cima da gente, que Deus vai vir, vai resolver a sua vida financeira, que vai resolver você, rapaz. Você que entrou no rolo, fez coisas além da conta, o problema é seu. A gente quer Deus para resolver nossos problemas, a gente não quer Deus porque a gente quer Deus. Cara, mas nós vamos levantar, cara. A gente vai levantar. Nós já estamos levantando. Nós vamos levantar um altar de adoração para destruir os altares de Baal. Nós vamos levantar altares de adoração para destruir os altares de Baal. É isso. Nós vamos desabilitar os sacerdotes desses dias. Vamos dizer, olha, essa palhaçada aí, mano, vai acabar, amiguinho. Não. Nós estamos se posicionando para acabar com essa palhaçada. Para acabar com esse fast food gospel. Que é coisinha rápida. Uma semana aqui, ó. Você já está de carro novo, casa nova. Vai pro inferno, rapaz. Eu prefiro andar a pé do que perder a presença de Deus. Você não vê um subindo lá dizendo assim, glória, sentir a glória de Deus. O que você ganhou? Não ganhei nada, mas Deus está na minha vida. Não, nós vamos se posicionar. Nós vamos desabilitar esse sacerdote mentiroso, sem vergonha, picareta. Nós vamos se levantar como verdadeiros adoradores. E se tem os verdadeiros, é porque tem os falsos. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Baal vai ter que pedir esmola nas igrejas, porque não vai ter mais vez para ele não, cara. As pessoas vão vir, vão entregar tudo. As pessoas vão fazer como fazer no Ato dos Apóstolos. Elas vão vir como Barnabé, vão entregar tudo. Porque elas entenderam que o primordial é Deus. Primordial é a vontade de Deus, não é a minha vontade. O que adianta eu ter muitos bens é o rico insensato. A alma come, bebe e folga. Você vai estar acumulando para muitos anos, mas não para a eternidade. Porque a alma ela acumula para anos, não para a eternidade. Não, a gente precisa se levantar para desabilitar o sacerdote desses dias.
Por isso que João Batista se levantou, porque ele desabilitou o sacerdote. O pai dele era sacerdote. O pai dele teve que perder a voz. Muitos vão perder a voz nesses dias. Quando os filhos começarem a se manifestar, irmãos, acabou, cara. É isso, é ir para cima. É isso. É não deixar que a dúvida, que a incerteza entre algo que é de Deus, que Deus implantou dentro de você. Eu acredito, irmãos, que nesses dias Deus vai levantar profetas, profetisas, homens que vão estar ligados no céu, que vão falar coisas que estão no coração de Deus para nós. Vai acabar, irmãos. Nós estamos levantando para acabar isso, para desabilitar essas coisas, não ficar mais em estrutura, não ficar mais em quatro paredes, mas voltar para a glória de Deus. Eu não sei de onde tiraram esse evangelho que eu tenho que ficar preocupado com a estrutura, cara. Eu tenho que ficar preocupado com aquilo que eu levantei. Jesus, ele nasceu numa estrebaria emprestada e foi para um túmulo emprestado. Ele não criou coisas. Ele não acumulou coisas, irmãos. Na verdade, o que ele fez foi investir em pessoas. Ele não investiu nas coisas, ele investiu em pessoas. Ele implantou o reino dos céus dentro das pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele implantou em pessoas. Ele pegou aquelas pessoas mais desacreditadas e disse: olha, eu acredito em você. E você tem algo dentro de você que você ainda não sabe. Você tem algo tremendo dentro de você, Lucas 17:20, que é o reino dos céus. Quando eu começar a entender isso, irmãos, aí nós vamos começar a agir de forma diferente, se posicionar de forma diferente. Por isso Jesus falou assim, ele terminou dizendo assim: Pai, concluí a sua obra. Não foi isso que ele disse? Eu concluí a sua obra, agora glorifica o teu filho. Irmãos, e por que Jesus ele fala isso a respeito do concluir a obra? Porque melhor do que começar bem é terminar bem. Você pode começar bem os seus dias, mas talvez você pode terminar mal também os seus dias. Quem aqui já acordou um dia bem e terminou frustrado? Mas melhor do que começar bem, terminar bem. O negócio estava terrível, mas já resolveu. Por isso Jesus falou assim: eu concluí a obra que tu me confiaste. Glorifica o teu filho. Nós precisamos terminar bem. Não adianta ter começado bem. Não adianta você ter feito tudo certinho, quando chega na parte, na reta final, você começa a mancar. A diminuir os passos. Não, eu tenho que terminar bem, é aqui, ó. Mira bem onde você quer ir, ó. É ali, ó, cara. Ninguém me tira desse negócio. Eu não quero saber. Eu vou para lá, ó. Ninguém me desvia. Eu não vou me tornar um crente desviado, porque eu estou ali, ó, na vontade de Deus. Pode estar um caos aqui fora, mas aqui dentro, aqui, ó, está em paz. Eu sei que é lá que Deus me quer. Eu não fico apegado em nada, irmãos. E Jesus sabia bem disso. Quando eu concluo é quando eu termino. Então, quando Jesus estava dizendo eu concluí a sua obra, ele estava dizendo terminei a sua obra. Mais do que começar é terminar. O maior propósito da sua vida, sabe qual que é? É você viver o propósito de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Você não nasceu aqui para só ocupar espaço. Você não nasceu para ficar só vegetando. Você nasceu para viver. E viver a vontade de Deus. Então eu preciso me encontrar, saber quem eu sou para mim dar uma resposta correta. E você pode ver que a vida, se ela é... Eu preciso dar uma resposta, eu preciso saber que concluir é saber como que é o pensamento de Deus, a conclusão de Deus, como que Deus pensa.
quando ele está concluindo. Você lembra do lá em Gênesis, que você vai ver que cada dia que Deus fez, quando terminava o dia, ele dizia, bom. E isso que Deus fazia era bom. Amém? E aí, você olha e você vê que quando Deus fez o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Por isso que Jesus não permitiu que o jovem rico chamasse ele de bom mestre. Eu já vi que não chega lá e fala assim, bom mestre, não é? Ele falou, por que você está me chamando de bom, cara? Bom é só meu Pai que está nos céus. Por que Jesus não se deixou chamar de bom? Um camarada tão bom que nem Jesus. Não é? Só fazia o bem para todo mundo, não se deixou. E hoje, irmãos, eu não ia falar isso, mas vamos dar uma esticada. Gente que não foi nada, já acha que tá bom. Mas nem começou. Não acertou nada até agora. E já acha que é maravilha. Jesus, imagina, gente, nem Jesus deixou se chamar de bom. Tem gente que você fala assim, ô irmão, isso é uma bênção. Eu sei, pastor. Olha, vai parar onde um infeliz desse, um pensamento satânico desse? E tem gente que se acha, gente, eu não consigo entender um negócio desse. Será que o espelho que tem em casa, só o meu espelho de casa fala? Vocês não falam, não? E quando eu acordo cedo que eu vou ver quem eu sou, eu falo, caramba, estou terrível. Meu Deus, está feio o negócio. Oh, Jesus, cuide de mim nesse dia. Eu não sei, cara, parece que tem gente que não, realmente, literalmente, não tem espelho em casa, não se enxerga. Acho que é a última bolacha do pacote. Está fazendo um tremendo sucesso. E a última Coca-Cola do deserto, o cara morrendo de sede, só tem ela ali para beber. Ai, gamão, deixa eu continuar aqui, Jesus. Vamos lá. Então o jovem rico, ele foi para chamar Jesus de bom, e Jesus falou, não, só meu Pai que é bom. Por quê? Porque o Pai já tinha concluído a obra. Amém? Todos os dias ele fazia algo e dizia, isso é bom. E no último dia que ele fez o homem, ele disse, isso é muito bom. Sabe por que o Pai falou que era muito bom porque ele fez o homem? Porque as coisas ele fez com palavras. Quando ele diz haja luz, foi a palavra. Agora o homem ele fez com toque. Ele formou o homem com toque. Por isso que ele falou, é muito bom. E o homem ele foi feito com toque, beijo, abraço. Tem gente que quer ter intimidade com Deus e não acha que ele pode tocar, sendo que ele já tocou quando te criou, cara. É assim que foi feito o homem. Aí a religião, presta bem atenção agora, a religião tirou da gente. Por isso que durante um tempo você viu as igrejas divididas, homem de um lado, mulher do outro. E aqui os outros. Aqui os mais, os que precisam mais ficam aqui em cima. Vamos falar outra coisa, né? Os mais impuros ficam aqui. A religião fez isso com a gente. Distante. Vou ficar aí, vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei. Quantas e quantas vezes me chamaram? Não, pastor, fica aqui você. Não sou mais. Não sou mais não. Sou mais não. Eu quero ser eu. Só isso que eu quero. E aí, irmãos, esse negócio de toque não pode, porque vai. Cara, se a gente não tiver uma sensibilidade espiritual para saber colocar cada coisa no seu lugar, irmão, nós estamos na carne, gente. Saber que eu vou abraçar alguma irmã e se minha alma se excitar, dizer para ela, aquieta-te, alma. Saber que aquela irmã não é minha esposa e nem minha mulher. Aquieta-te, alma, toma o seu lugar.
É isso que eu tenho que fazer. E as mulheres, a mesma coisa. A alma se incendeia, põe ela no lugar dela. Agora evitou o toque e abraço, achando. O cara já está, é a alma do cara que já está incendiado. Não é o toque é de Deus. Se abraçar, tocar, beijar é de Deus isso aí, cara. Ele fez o homem assim. Mas o diabo foi colocando, e a religião também, em achar que a santidade é meio metro de cabelo a mais e meio metro de pano a mais. E aí com meio metro de cabelo e de pano também vinha meio metro de língua a mais também. A religião fez isso com a gente, cara. E a língua também veio, né? Porque aí fala e se enrola no pescoço e acabou. Não, a santidade ficou tão defraudada que a gente nem sabe mais o que é santidade. Mentiram para nós que santidade santidade é formatação. A paz. Né? A paz, pastor. Quero saber disso, né? Eu nem dou, cara, essa que é a verdade, eu nem dou. O cara acha que é muito. A paz, pastor. Seco, um tronco seco, cara. Tem vida, gente. Que paz é essa, gente? Uma paz dessa? Uma paz dessa, o cão para ver se ele aceita. Deus me livre, mano. É terrível, mas a religião fez isso com a gente, sabia? A religião, não, tem que dar paz. Aí tem gente que você não dá a paz, olha lá, tá vendo? O pastor só cumprimenta quem ele quer. Olha lá o pastor lá, não é crente não. O pastor não é crente não, gente. Tudo formatado, gente. É uma coisa formatada. É rotina. Rotineiro. Não sai, não é aquela explosivo, coração. Ah, Jesus é nós. Não tem esse negócio não. É formatado ali, ó. É terrível, gente. A religião formou a gente desse jeito. E eu preciso, melhor do que começar bem, eu preciso terminar bem os meus dias. Amém? E eu não preciso terminar bem vivo. Tem gente que quer terminar bem vivo. Não, você vai terminar bem morto. Aleluia. Nós vamos terminar bem morto, não é bem vivo. Eu tenho que andar bem morto, não é vivo. João 5,25. Só os mortos ouvirão, e os que ouvirem viverão. Mas aí, como que eu vou? E terminar bem é viver bem também. Só que isso não significa que você vai viver sem luta, sem guerra. Não, eu tenho que ter guerras extraordinárias, lutas fantásticas, todo dia. Todo dia. Mas eu não me canso. Eu não me canso e nem me fadigo. Foi o que foi lido aqui na abertura do culto. Eu não me canso e nem me fadigo. Voarão, é isso. Eu vou estar voando todo dia. Porque os que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, não se cansam nem se fadigam. Você está cansado, então você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo nem a sua. Estou tão cansado. Eu faço. Tudo que eu faço, pastor. É piada, não é? Isso é piada, né? É pegadinha. Só pode ser pegadinha um negócio desse. Se eu ouvir um negócio desse da pessoa que já está tanto tempo ouvindo e falar assim, tudo que eu faço, porque você faz tudo na carne. Você resolve, compra, fala, pensa. Pensar no espírito para você ver se não muda. Não é? Só é simples, gente. Eu não tenho dificuldade. Uma coisinha simples. Para mim terminar os meus dias bem, eu preciso viver bem. Morto. Tem gente que anda ferido, não é morto. Não adianta você andar ferido. Porque se a pessoa que anda ferida, ela só passa ferida para os outros também. Você já viu?
ela vai derramando sangue, vai passando o sangue dela, a mágoa dela vai se alastrando, ela vai semeando feridas nas pessoas também, porque ela está ferida, ela não está morta. Agora a pessoa que está morta, não, ela quer estar perto da pessoa que vai... Aonde está o cara que vai me matar hoje? Onde está aquele que vai falar que eu não presto, que eu não sei o quê? Você quer correr para esse lugar. Você não quer fugir, você quer correr. Você quer fugir do engano, você quer fugir da mentira, você quer fugir da bajulação. Tem gente que está muito na bajulação e esquece, irmão, que é cruz. O evangelho de Jesus ainda é o evangelho da cruz. Não é o evangelho da bajulação. O evangelho não é o evangelho do humanismo. O evangelho do humanismo é o evangelho da bajulação. Não, eu quero pessoas que tenham do meu lado verdadeira. Não é pessoas almáticas. Você não pode falar nada, crente açúcar. Rapaz, a vida toda eu queria falar sobre isso. Nunca me deixaram. Agora não, Jesus, agora é nós. Agora que não gosta. Porque o pessoal tudo almado demais. Você falar que não canta bem, mas não canta mesmo. Você falar que está feio, mas está feio mesmo, gente. Não pode falar. Você está tão bonito que nem o bumbum do cabrito. Feio demais, gente. Não pode. Não pode, não. Ofendeu o irmão. Ofendeu o irmão, olha. E agora, o que você vai fazer? Ofendeu? Então tá bom. Se ofendeu, porque agora vai começar a revelar o coração dele. Agora vamos ver o que está lá dentro de verdade mesmo. Aleluia! Irmãos, vamos orar nessa noite então em nome de Jesus, para que nós terminemos nossos dias bem. Nós precisamos viver bem. Amém? E bem morto. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa hora, meu Deus. Queremos te louvar, te bendizer por esta palavra. Obrigado, Senhor. Nos ajude a viver, Senhor, esta palavra nesses dias. Ajuda-nos, Senhor, a se posicionar de forma correta, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar para essa palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a discernir, meu Deus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, para vivermos a Tua vontade nesses dias, para fazer os Teus propósitos, Senhor, se cumprirem sobre as nossas vidas nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, sela-nos, Espírito Santo, nessa noite. Sela em nosso coração essa palavra. Sela, Espírito Santo, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Sela-nos, Espírito Santo, pois queremos caminhar com o Senhor, queremos viver com o Senhor, queremos dar a nossa vida pela causa do Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito da verdade nos convença nessa noite, para que saímos daqui convictos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, Senhor, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, agora e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos.